Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, o Dia do Vereador. Cientista político fala sobre a importância do parlamentar na elaboração de leis e fiscalização do Executivo. O vereador tem um papel importante porque ele, de uma certa maneira, ele é a voz da sociedade no sistema político. Dia Mundial do Idoso é comemorado com ação na Central do Brasil, voltada para a terceira idade. Secretaria Estadual de Direitos Humanos oferece serviços de saúde e cidadania para a população idosa. E você vai ver a primeira reportagem da série sobre os 30 anos da Constituição de 88. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes no discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Não saia daí, a gente volta já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam da nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. Até lá! A gente começa esta edição falando sobre o Dia do Vereador, comemorado nesta segunda-feira. Eles são os responsáveis pela elaboração e aprovação de leis e também pela fiscalização das atividades do Executivo Municipal. No Rio de Janeiro, os vereadores representam 6,5 milhões de cariocas. Eleitos pelo voto direto, eles representam 6,5 milhões de cariocas. Eles são as pessoas mais acessíveis dentro do âmbito político para você conversar sobre propostas, sobre leis aprovadas, sobre questões aprovadas, fiscalização do quanto o município gasta, quanto ele recebe e o que está se fazendo em cada ambiente disso, educação, saúde, segurança. Acho que é importante que seja feito esse acompanhamento e que façam CPIs para poder controlar, né? A Câmara Municipal do Rio é composta por 51 vereadores de 19 partidos. Foram eleitos na última eleição de 2016. São eles responsáveis pela elaboração e alteração de leis, instalação das comissões parlamentares de inquérito e estão ali para fiscalizar o orçamento e as atividades da Prefeitura. O vereador, nessa nossa democracia representativa, ele faz esse papel, vamos dizer assim, da intermediação entre a sociedade e o sistema político. O vereador tem um papel importante porque ele, de uma certa maneira, ele é a voz da sociedade no sistema político. As grandes discussões dos vereadores acontecem aqui no plenário da Câmara. As sessões ocorrem 3 vezes na semana. Só no ano passado, tramitaram 1.328 projetos de lei, sendo 1.272 de autoria do Poder Legislativo e 56 do Executivo, ou seja, enviados pelo prefeito. Em 2017, os vereadores aprovaram 102 leis e promulgaram outras 192. Para que entrem em vigor, é necessário muitas vezes a sanção do prefeito e passam a valer quando são publicadas no Diário Oficial do município. É uma obrigação nossa de estar acompanhando todas as tramitações que estão tendo dentro da Câmara, né? Isso aí é o nosso dever. Deveríamos estar tendo essa cultura de acompanhar o que acontece lá dentro. Quando a gente avista a Câmara de Vereadores do Rio, estamos diante de um prédio histórico, o Palácio Pedro Ernesto. Em estilo eclético, foi inaugurado em 1923 e faz parte de um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do Rio de Janeiro. Vizinhos estão outros prédios de grande valor: o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e o Centro Cultural da Justiça Federal. A presidente da Biblioteca Nacional lembra que o conjunto arquitetônico faz parte de uma grande reforma urbanística do prefeito Pereira Passos e diz que, por ser a casa que representa o povo carioca, a Cinelândia passou a ser o palco mais importante de manifestações e atos políticos. É uma referência, né, da história política brasileira, da República, né? Como você mencionou, palco de acontecimentos históricos, palco de grandes embates da vida pública brasileira. Então, eu acho que ele compõe muito bem a história desse conjunto da Cinelândia. Para a diretora executiva do Centro Cultural da Justiça Federal, a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores têm papel fundamental para a garantia da nossa democracia. Eu diria que é uma arena, uma espécie de ágora grega, né? Que o povo vai para ali dizer suas questões, discutir, debater, conversar, de modo que é realmente um espaço muito importante de atuação política, de reivindicação e
esses eventos todos, essa arena é exatamente em frente à Câmara dos Vereadores, que é um espaço também interno de discussão e representação democrática. A gente está num ambiente, que é a Cinelândia, onde a cultura se mistura com a política, não é verdade? Então, aqui, todos os quadros, tudo lembra movimentos passados políticos importantes, né? Não só para o Estado, como para o município do Rio de Janeiro. E o papel dos vereadores aqui é exatamente zelar por essa história, zelar para que permaneça sendo eles o representante da garantia desse bem-estar. Confira agora as atividades previstas para essa semana no Legislativo Carioca. Na quarta-feira, dia 3 de outubro, às 9h30 da manhã, solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Maria Cristina de Oliveira, capelã do Hospital Carlos Chagas. Na quinta-feira, dia 4 de outubro, entre 10 da manhã e 12h30, entrega da medalha São Francisco de Assis à professora Ana Paula Rangel dos Santos, às veterinárias Carmen Helena de Carvalho Vasconcelos, Daniele Belmonte e Samanta Gonçalves da Costa e à ativista em defesa da causa animal Zilce Gonçalves da Costa. No Dia Mundial do Idoso, a estação da Central do Brasil foi palco de uma ação voltada para a terceira idade. Uma massagem nas mãos, um abraço apertado e uma mensagem de carinho. Quem disse que isso também não serve para cuidar da saúde? Vou fazer exame médico, vou fazer tirar o sangue para poder ver a minha glicose, aferir a minha pressão. Eu estava querendo ver como é que está a minha glicose, que faz tempo que eu não vejo, então eu passei e já aproveitei. O evento faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres e Pessoas Idosas e vários outros órgãos públicos que ofereceram serviços de saúde e cidadania para as pessoas idosas que passaram por aqui. É sempre importante, né? A gente está com o exame em dia. E o meu, inclusive, a glicose deu alta, então eu tenho que tomar tenência. Essas ações elas são muito importantes porque, tendo em vista que a população nacional ela tem aumentado consideravelmente o número de pessoas idosas e a previsão é de que em 2050 o número de idosos seja o mais alto que já teve na história. Esse tipo de ação ele serve para conscientizar a importância do saber envelhecer e a importância do idoso na sociedade, que o idoso, ele, apesar de envelhecido, ele participa e faz parte sim da sociedade como um todo. O fisioterapeuta Wagner Gomes Bezerra diz que a atividade física é fundamental para envelhecer de forma saudável. Toda atividade física ela deve ser bem balanceada, bem cuidadosamente orientada. Se o idoso fizer uma avaliação clínica, uma avaliação funcional. Aqui, como fisioterapeutas, profissionais de primeiro contato, nós podemos fazer essa avaliação para saber que tipo de atividade ele pode fazer, a princípio, dentro da fisioterapia, com caráter preventivo. Já o especialista em economia dá dicas para cuidar também da saúde financeira. A melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida, sendo idoso ou não, mas principalmente para os idosos, que é o caso aqui agora, um controle orçamentário. Então, a maioria das pessoas não faz orçamento. O que as pessoas têm que fazer? Colocar num papel escrito o que ganha e o que gasta. Vai ficar registrado ali se por acaso ela se desviar desse caminho. Então, rapidamente, para um atendimento como esse, por exemplo, o mais importante, fazer orçamento. Normalmente as pessoas não fazem, então tem que passar a fazer. Anotar todos os gastos e ver se eles se encaixam na nossa renda. Através de serviços como o do Disque Idoso, é possível denunciar qualquer tipo de maus tratos à pessoa idosa. Hoje, o grande quantitativo nosso é relacionado à violência que os idosos sofrem da família propriamente dita, é o maior número mesmo. Violência financeira, psicológica e física proferida pela família. Você vai ver depois do intervalo os 30 anos da Constituinte, o ambiente e os fatos que marcaram a elaboração das leis da Constituição Brasileira de 1988. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte.
Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. Chegou a hora da gente falar de saúde no Câmara Rio Notícias. Hoje nós vamos falar sobre as doenças autoimunes. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Maurício. Doutor, o que são as doenças autoimunes? Eu acho que para a gente responder bem essa pergunta, é melhor a gente começar entendendo o que é o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, né? E o nosso sistema imunológico, de certa forma, dá para a gente traçar um paralelo com ele entre o sistema de defesa de um país, né? A gente tem exército, tem marinha, tem aeronáutica, tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia de Fronteira. Então a gente tem uma série de estruturas envolvidas para defender o país. No nosso corpo a gente também tem diversas estruturas que estão envolvidas na nossa defesa. Desde barreiras físicas, a pele nos defende, até células, substâncias que são produzidas, proteínas, as mais diversas. Para esse sistema imunológico funcionar, já que ele não é nada tolerante, o que vem de fora vai ser sempre inimigo, então entrou alguma coisa de fora, é imediatamente identificada, isolada e morta, o quão mais rapidamente possível. Para esse sistema funcionar de uma forma adequada, ele tem que saber reconhecer de uma forma muito precisa o que é nosso do que não é. Simplificando, é como se as nossas estruturas estivessem andando com um crachá. Quem está com crachá pode passear livremente, sem problema nenhum. Se a pessoa não tiver com crachá ou estiver com crachá de algum outro indivíduo, ela é imediatamente identificada, separada e morta. Nas doenças autoimunes, por motivos que a gente até hoje não sabe de uma forma clara, estruturas que estão com crachá são atacadas. Nós temos uma extensa lista de doenças autoimunes, mas quais são as mais comuns? A gente tem doenças autoimunes que podem afetar os mais diversos órgãos. Por exemplo, o diabetes juvenil, aquele da criança que tem que tomar insulina, ele é resultado da produção de um anticorpo contra as células pancreáticas produtoras de insulina. Para falar de uma outra doença que também é endocrinológica, a causa mais comum de hipotiroidismo, que é o mau funcionamento da tireoide, é uma doença chamada tireoidite Hashimoto. Nós temos o lúpus, nós temos a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, existe uma quantidade bastante grande e que só cresce, né? Então, talvez a gente ainda não tem certeza se esse crescimento se deva por mais diagnóstico ou por algum outro fator que possa estar relacionado a esse aumento na incidência. Mas é uma incidência que vem crescendo, são doenças que vêm sendo identificadas, ainda que atualmente a gente esteja conseguindo identificar e tratar de uma forma muito mais adequada do que já se tratou antigamente. O que
devemos observar no nosso dia a dia? A gente até tem alguns sintomas que às vezes têm uma frequência maior. A dor articular é um sintoma comum e é interessante que exatamente por causa disso, boa parte dessas doenças autoimunes cai no colo do reumatologista, né? Como é que é a porta de entrada de uma doença? Pelo sintoma mais comum dela. Então, por exemplo, uma doença que tem um componente autoimune que é a febre reumática. A febre reumática dá febre, que é o que dá nome à doença, ela pode ter envolvimento cardiológico, ela pode ter envolvimento neurológico, mas qual é o sintoma que costuma ser mais comum além da febre? É a dor articular, é a artrite. Então acabou tradicionalmente sendo a porta de entrada e os primeiros a estudar a doença são os reumatologistas. Então, dependendo do sintoma mais comum da doença, é que um médico de uma especialidade ou de outra vai atendê-lo. As doenças autoimunes são hereditárias? É importante a gente entender um pouquinho como é que se dá essa coisa da hereditariedade dessas doenças. Se sabe realmente que em boa parte delas ter um familiar que tem alguma dessas doenças aumenta a chance de um paciente, de alguém da família tê-la, né? Mas a gente tem que entender como isso se dá. Essas doenças, felizmente, pelo menos para algumas, elas não são tão frequentes assim. Então vamos pegar, por exemplo, uma doença como o lúpus, tá? As estatísticas não são muito precisas, mas em algumas delas a gente pode dizer que seja uma doença que afeta 1 em cada 100 mil pessoas. Né? É uma doença que a gente pode considerar uma doença relativamente rara. Se eu sou parente de uma pessoa com lúpus, eu, em vez de ter 1 em 100 mil, eu passo a ter, vamos dar um chute aí, dependendo da doença, 2 em 100 mil. Dependendo da maneira com que eu me refiro a isso pode causar uma preocupação muito grande, porque 2 é o dobro de 1. Então, quem é familiar de um paciente com lúpus tem 100% mais chance da população geral, mas continua sendo uma incidência muito pequena. Em vez de ser 1 em 100 mil, é 2 em 100 mil. Então, ninguém precisa ficar desesperado, muito preocupado por ter um familiar com doença autoimune. Aumenta a incidência, aumenta, mas não é nada que seja tão preocupante assim. Doutor, muito obrigada e até o próximo Momento Saúde. No dia 5 de outubro, a atual Constituição brasileira completa 30 anos. Para comemorar a data, o Câmara Rio Notícias vai exibir durante a semana uma série sobre a Constituinte brasileira. Na primeira reportagem, o repórter Vitor Gagliardo relembra os fatos que culminaram com a promulgação da Constituição de 88, considerada um marco da democracia brasileira. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. Esse foi o discurso do deputado federal e presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 88. O Brasil dava mais um passo importante no processo de redemocratização. Para entender o processo de redemocratização, é preciso voltar para 1978. Após o projeto econômico dos militares, o milagre econômico não dá certo, as pessoas e principalmente os movimentos sociais passaram a se colocar com mais veemência contra a ditadura. No final dos anos 70, com a crise do chamado milagre brasileiro, aquele crescimento econômico que houve muito pujante no final dos anos 60 até o início dos anos 70, a carestia da vida, a inflação, levou a dinâmica social a uma grande ebulição, com muitas greves, os movimentos eclesiais de base, as greves do funcionalismo público. Tudo isso desembocaria na Constituinte de 1987-88 como demandas. A sociedade estava descontente. Foram realizados comícios pela cidade, exigindo a eleição direta para presidente. O movimento foi chamado de Diretas Já. O maior deles foi na Candelária, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Desde 83, o deputado federal Dante Oliveira tinha um projeto de eleições diretas. Após muita espera, a votação foi marcada para o dia 25 de abril de 84.
Havia muita expectativa pela aprovação da emenda, mas os parlamentares favoráveis não conseguiram o quórum necessário. Eu sempre digo que, infelizmente, nenhum nem outro, nem a campanha da anistia, nem o movimento das diretas já, conseguiram, apesar de todo o caráter generoso, e no caso das diretas, de toda a pujança daquele movimento, das manifestações, conseguiram acelerar o fim da ditadura. O regime militar conseguiu evitar que a eleição direta fosse em 84 e garantir que ela ainda se desse no colégio eleitoral, uma eleição indireta. E, de certa forma, essa manobra fez com que os militares não fossem julgados. Não houve, portanto, um julgamento do regime militar numa eleição direta, que provavelmente iria acontecer. Voto em Tancredo Neves na vitória! Apesar da eleição ser indireta, o candidato da oposição, Tancredo Neves, venceu o representante do governo, Paulo Maluf, e foi eleito o primeiro presidente civil. Em seu discurso de vitória, Tancredo convocou a população para um debate sobre uma nova Constituição. Brasileiros, a primeira tarefa do meu governo é de promover a organização institucional do Estado. Se para isso devemos recorrer à experiência histórica, cabe-nos também compreender que vamos criar um Estado moderno, apto a administrar a nação no futuro dinâmico que nos está sendo construído. Tancredo nem chegou a tomar posse na presidência em consequência de uma doença. Ele morreu no dia 21 de abril de 85. Tancredo Neves era um homem que era admissível para essa transição segura, sobretudo no que diz respeito a um aspecto central para o regime militar, que era a não punição dos militares e dos civis que haviam apoiado o regime em relação a crimes, violações de direitos humanos, o que os militares, sobretudo, chamavam de revanchismo. Quem assumiu foi o vice José Sarney. Logo no começo do governo, Sarney publicou uma proposta de emenda constitucional. Uma Constituinte deve trabalhar mais com o futuro do que com o presente. Ela deve ser capaz de construir um arcabouço jurídico capaz de livrar a nação de abalos institucionais. O projeto de Sarney previa a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte para 31 de janeiro de 87. Essa Assembleia era uma reunião entre parlamentares para propor uma nova Constituição. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia se reuniu no primeiro dia de fevereiro. 559 parlamentares participaram da sessão. Ulisses Guimarães foi eleito presidente. Ficou estabelecida uma agenda com 3 etapas para dar início ao processo de uma nova Constituição. A primeira etapa elaborou emendas constitucionais, como, por exemplo, o voto aos analfabetos, a legalização de partidos comunistas e a eleição para as prefeituras. A segunda etapa ficou marcada pelo maior debate com a sociedade sobre os principais problemas do país. A terceira etapa é o desfecho da transição e a preparação para a votação. Brasília e o Congresso Nacional terminaram virando o foco do país durante esses 2 anos. Quer dizer, milhares de movimentos sociais, sindicatos, organizações da sociedade civil, enfim, organizações ligadas ao lado do trabalho, ao lado do patronato, enfim, você teve muita gente se dirigindo a Brasília para tentar influenciar o trabalho dos constituintes. Foram criadas 8 comissões temáticas e 24 subcomissões para debater os temas que estariam na nova Constituição. Uma comissão de sistematização também foi elaborada. Ela tinha o objetivo de elaborar todo o texto constitucional. O primeiro rascunho foi chamado de Projeto Zero. Ele tinha 496 artigos. Foram apresentados mais de 20.700 emendas. Havia, de uma certa forma, uma ala mais progressista dentro da Constituinte que conseguiu um espaço importante nas comissões e, de certa forma, tentava influenciar a elaboração do texto constitucional. Em certo momento, surge o que se chamou de Centrão, um grupo mais conservador que tentou estabelecer um limite para esses trabalhos, vamos dizer assim, de grupos mais progressistas dentro
da Assembleia Nacional. A votação foi dividida em 2 turnos. No primeiro, que foi em janeiro, foram apresentadas mais de 2.000 emendas. Porém, a votação foi apenas em julho. Foram realizadas 119 sessões. A Constituição tinha, naquele momento, 322 artigos. A votação em segundo turno foi conturbada. O presidente Sarney falou em rede nacional que o texto deixaria o país ingovernável. Mesmo assim, a Constituição, que ficou conhecida como Cidadã, foi aprovada. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E amanhã, na segunda reportagem da série, vamos falar sobre direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 88. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.